Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí uma profunda infelicidade, uma tristeza, que é a morte da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, assassinada lá quando se preparava para se dirigir à sua casa. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. A primeira pergunta-chave é: quem é Marielle Franco? Marielle Franco era moradora de área favelada do Rio de Janeiro. Só para você entender, no Rio de Janeiro, nós temos aí 6 milhões de habitantes na capital fluminense. Segundo o Instituto Pereira Passos, que faz o planejamento urbanístico da cidade em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, 1 em cada 3 no Rio de Janeiro é favelado ou periferizado. Ou seja, ou essa população está na área de favela ou está na área de periferia, que são as áreas mais afastadas da área core, da área central da cidade. A caracterização da favela e da periferia se dá basicamente pela ausência do Estado. O Estado, via de regra, não se faz presente com o policiamento ostensivo e preventivo, não se faz presente com a saúde, com a educação, com a capacitação para o mercado de trabalho, com a regularização fundiária, com a construção de casas populares, com a urbanização e o mobiliário urbano, não atende de maneira adequada com a mobilidade urbana para essas áreas e, portanto, se caracterizam como áreas marginalizadas. Essas áreas marginalizadas, óbvio, que são, então, uma das áreas de domínio territorial da criminalidade no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, pelo menos 1.000 favelas e comunidades dominadas pelo narcotráfico. Dados também do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que mais de 100 comunidades estão dominadas por milicianos. A pergunta é: quem são os milicianos? Os milicianos são, na sua imensa maioria, policiais da ativa e inativos, mas também bombeiros militares. Algumas vezes se pega aqui ou ali algum membro das Forças Armadas que decidiram, abre aspas, cobrar proteção dos comerciantes da população local na área de milícia por ela controlada. Em tese, essa área de milícia expulsaria a criminalidade, sobretudo o narcotráfico, e passaria a cobrar por essa proteção, fazendo, às vezes, de um verdadeiro poder paralelo em face da ausência do Estado nessas regiões. Num primeiro momento, nós sabemos que as milícias foram até celebradas por parte da elite política fluminense. Nós tivemos, por exemplo, o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, que disse nos seus blogs, durante o início do fortalecimento do movimento miliciano, que essas milícias contribuíam significativamente para reduzir a criminalidade no ambiente urbano e que, portanto, abre aspas, tinham um certo valor para o Estado brasileiro. Com o passar do tempo, a milícia percebeu absolutamente o óbvio. Melhor do que você extorquir comerciante e a população em troca de proteção é você ofertar, abre aspas, de maneira monopolística, serviço paralelo na comunidade por eles dominada. Então, TV a cabo e internet ilegal, o chamado GatoNet, no Rio de Janeiro, fornecimento de água, de botijão de gás, de transporte alternativo através de van e de todo um outro sistema paralelo, como, por exemplo, loteamento de terra grilada. Terra grilada é quando a milícia ocupa terra pertencente ao Estado.
terra devoluta, que pertence ao Estado brasileiro ou não tem dono definido, revendendo essas propriedades de maneira ilegal para a população. Muitas vezes a milícia invade determinados condomínios, por exemplo, como do Minha Casa Minha Vida, expulsa os trabalhadores que foram contemplados, né, com um apartamento nessas áreas e revendem ilegalmente os imóveis num verdadeiro domínio de terror territorial. Pois bem, Marielle Franco, favelada, negra, bissexual, né, cursou na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, com bolsa integral. Graduou-se mestre em políticas públicas e foi assessora do deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo foi aquele que liderou, né, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, exatamente para esclarecer os casos, né, de milicianos infiltrados na polícia, na política, no corpo de bombeiros e no domínio territorial da cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que, em virtude disso, né, o próprio deputado vive com escolta desde então, porque foi marcado para morrer. Marielle Franco era sua assessora e, portanto, trabalhou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro intensamente, né, durante todo esse período de assessoria, que durou em volta de 10 anos, e depois saindo-se candidata a vereadora pelo PSOL. Eu quero fazer um pequeno porém aqui na minha fala. Quando nós falamos a respeito de partidos de esquerda ou de direita no Brasil, é muito comum, né, que as pessoas se posicionem de maneira adjetivada. O que eu quero dizer com isso? Né? De que tal partido é X ou que tal partido é Y e, portanto, ignoram a realidade para ter um posicionamento ideológico a priori, portanto, conceituando de maneira prévia apenas pelo espectro político, né, pela qual aquele grupo se orienta. Eu preciso dizer para você que é absolutamente natural que essa posição ocorra, porque, obviamente, nós somos movidos por valores, por uma ética, por uma moral. Contudo, isso não pode, em hipótese alguma, né, turvar a nossa capacidade de pensar o fenômeno, tudo bem, antes de uma preconcepção sobre aquilo que de fato ocorreu e ocorre e provavelmente continuará ocorrendo, né, no Brasil afora. Independente da posição política, é preciso que a gente tenha uma clareza a respeito do fenômeno. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá uma ativista de direitos humanos, fazendo o segundo parêntese. Muitas pessoas, de maneira, em certa parte, correta, alega que no Brasil, muitas vezes os direitos humanos existem muito mais, né, para proteger o bandido do que exaltar o comportamento das forças de segurança ou do cidadão de bem. E eu compreendo isso de maneira muito clara, porque muitas vezes nós temos alguns posicionamentos, né, relativos aos direitos humanos que podem ser facilmente questionáveis por qualquer um de nós como sendo correto ou incorreto. No entanto, eu quero lembrar, e é muito importante que a gente entenda a gênese, né, do fenômeno. No Brasil, direitos humanos vem sendo encarado ao longo dos últimos anos como uma bandeira de esquerda, como uma bandeira de partidos como o PSOL. Vem sendo encarado como uma bandeira de defesa dos criminosos, tem sido encarada como uma defesa de grupos criminosos e de corrupção. Se fala em direitos humanos, se entende aí que se está protegendo o marginal, o delinquente, o organizador de quadrilha. Vamos à gênese. Os direitos humanos foram criados após a Segunda Guerra Mundial
numa comissão que foi liderada pela Eleanor Roosevelt. Lembrando, então, que os direitos humanos nascem apadrinhados pelos Estados Unidos e, portanto, entendido aí como um movimento conservador liberal americano. É preciso que isso fique muito claro. Eleanor Roosevelt, em momento algum, poderia ser entendida como uma esquerdista, como uma esquerdopata, como um movimento de esquerda. Nem os Estados Unidos, ao longo de toda a sua história, nunca foi, né, um país que tenha se manifestado por movimentos de esquerda, socialista, comunista, esquerdista, esquerdopata ou qualquer outra adjetivação que a gente queira colocar. Os Estados Unidos sempre foi um país muito pragmático, em alguns momentos tendendo a um movimento de centro-esquerda, outros momentos, né, na direita e às vezes quase beirando a extrema-direita. Observe que no pós-guerra, os direitos humanos nascem no âmbito da ONU, apadrinhado pelos Estados Unidos, tendo como uma das principais formuladoras Eleanor Roosevelt, portanto, dentro de um contexto liberal de direita. Direitos humanos nascem de direita, conservador, no movimento liberal, né, apoiado pelos Estados Unidos, porque direitos humanos não pode, não deve ser motivo de acobertamento de crime, de defesa de criminoso, não pode ser, né, para a defesa de organizações criminosas, da delinquência, ou de criar qualquer tipo de situação apadrinhadora de atividade criminosa. Os direitos humanos servem para reconhecer os direitos humanos de todos. Essa é a questão. Isso muitas vezes é difícil da gente compreender. Direitos humanos é para todos e não para alguns. Se é para todos, eu não posso ter estado de exceção. Direitos humanos é, por exemplo, para o criminoso, que cometendo o crime tem que ser preso, processado, julgado, ter direito, né, à defesa, ao contraditório e, se condenado pela própria sociedade, cumprir a pena de encarceramento ou qualquer outra que o Poder Judiciário lhe imponha. Mas é também, muitas vezes, para aquele que é da força de segurança e que cometeu crime. Há um tempo atrás, nós tivemos 2 policiais da PM do Rio de Janeiro que, a sangue frio, assassinaram 2 traficantes na calçada com um tiro de fuzil quando eles já estavam algemados. Parte das pessoas disseram, bem feito, menos 2. Só que aqui nós temos um problema. No Rio de Janeiro, nós temos que é a polícia que mais mata, mas é também a que mais morre. Só nesse ano de 2018, 48 policiais no Rio de Janeiro perderam a vida. Significa dizer que essa política do olho por olho, dente por dente, não está funcionando. A polícia vai lá e mata 2 que estavam algemados com um tiro de fuzil. O narcotraficante, se ele puder pegar um policial, ele está morto. A grande questão é, essa política do olho por olho, dente por dente, levou a gente a ter no Rio de Janeiro um dos maiores indicadores de violência de todo o país. E aí, repito, não é a defesa do criminoso. O criminoso tem que ser preso, encarcerado, julgado, tendo direito à ampla defesa ao contraditório e ser punido. Mas aquele policial que também cometeu um crime, que foi de assassinato, porque os 2 presos já estavam algemados no chão, também tem os mesmos direitos humanos, que é o direito a um julgamento justo, ter direito a um advogado, ao contraditório, a ter atenuantes, né, para o crime que cometeram, eventualmente serem absolvidos ou condenados e cumprirem pena. Portanto, pessoal, me permita isso, esse diálogo com você. Direitos humanos não pode, não deve ser uma bandeira de esquerda, nem de direita. Direitos humanos é uma bandeira de todos, a que todo ser humano seja tratado com dignidade. E se eventualmente cometeu o crime, não importa, se policial ou se bandido, se político ou cidadão comum, todos têm o direito à ampla defesa e ao contraditório e devem responder pelos seus atos e eventualmente serem punidos com encarceramento
pelos crimes cometidos. Feita essa ressalva... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.